Uma das coisas que os vestibulares também gostam de cobrar é a questão envolvendo um eclipse. Então a gente vai ter que saber diferenciar o que que é uma sombra e do que é uma penumbra. Então, por exemplo, eu agora estou sendo iluminado por luzes que estão em cima e nas minhas laterais aqui. Mas você sabe que dependendo de o que entra na frente da luz, vai formar no chão uma sombra. Mas você já notou que se você for iluminado por várias lâmpadas ao mesmo tempo, você vê no chão múltiplas sombras bem clarinhas. Na verdade, essas sombras clarinhas não é na física o que nós chamamos de sombra. Aquilo é o que nós chamaremos de penumbra. Vamos acompanhar aqui no desenho para vocês entenderem. Olha só, eu tenho aqui uma lâmpada que vai iluminar um objeto que é opaco. Repare que todo tipo de luz que passar daqui, ó, ele vai bater nesse objeto e não vai passar, ó. Perceba que essa região aqui, então, ó, que eu estou pontilhando, ela não vai receber a luz proveniente daquele cantinho da lâmpada. Então, eu vou pigmentar aqui com os pontinhos pretos. Agora, olha essa extremidade aqui, ó. A luz que vem aqui, ó, vai bater e não vai passar. Formando, então, essa região aqui, ó, não vai receber luz. O que a gente notou? Que tem uma região central aqui, ó, que não recebe luz de nenhum dos lados. Então, eu vou deixar ela cheia de pontinho para ficar bem diferente em relação às outras. Esse pontinho, essa região que não recebeu nenhum tipo de luz, a gente vai falar que é uma região de sombra. E essas regiões aqui que estão parcialmente iluminadas, a gente chama de penumbra. Tranquilo? Bom, agora a gente vai usar esse tipo de conhecimento para tentar entender como que funciona os eclipses. Tem dois tipos. Você tem o eclipse do Sol, ou eclipse solar, e o eclipse da Lua, ou eclipse lunar. A gente vai começar com o eclipse lunar. Então, vamos guardar algumas coisinhas. Primeiro, para eu ter um eclipse da Lua, é noite. E se é noite, onde que está a Lua? Então, vamos lá. Eu estou vendo a Lua lá no céu, e se eu estou vendo a Lua, é porque ela reflete a luz do Sol. Ou seja, o Sol está aqui atrás de mim, bate a luz lá na Lua e reflete para os meus olhos. Tranquilo? Bom, acompanha na figurinha, então, como que a gente vai desenhar isso. Olha só. A luz que vai sair do Sol aqui, ó, ela vem, bate na Terra, e essa região aqui, ó, é dia. O povo está olhando para o céu está azulzinho, o céu está claro para esse povo aqui. Só que do outro lado aqui, ó, não está recebendo luz. Eu vou pontilhar. Então, essa região é uma região que está formando um cone de sombra, vamos chamar dessa forma. Agora, olha esse outro lado aqui, ó. Se você pegar a luz que vem da parte inferior do Sol, tudo que bater aqui na Terra, ó, vai ser iluminado. Então, esse povo aqui todo recebe luz. Para eles é dia também. Do lado oposto, a luz não chegou. Então, ela é bloqueada pela Terra. Então, ó, essa região toda aqui não recebe luz. O que nós notamos aqui? Vou encher de pontinho para você enxergar melhor. Essa região central, ela não recebe luz de forma nenhuma. Essa é a minha região de sombra. Já essa daqui, ó, ela vai estar parcialmente iluminada e essa parte de baixo parcialmente iluminada. Então, isso aí é uma região de penumbra. Pois bem, agora vamos lembrar o seguinte. A Lua, ela orbita a Terra, bem pertinho da Terra mesmo. À medida que a Lua vai caminhando, ela vai, então, passear por regiões do espaço que vai ter penumbra ou sombra, ou, de repente, não pegue nenhuma dessas duas. E aí você veria a Lua completamente. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisinha. Vocês já notaram que tem época que a Lua ela está bem branca, um brilho bem forte, e tem vezes que você vê ela meio acinzentada, meio amarelada?
O que está acontecendo? Por que tem essas nuances diferentes na tonalidade? No desenho você vai entender melhor. Vamos acompanhar lá. Imagine que a Lua esteja aqui, ó. Eu vou chamar ela de posição 1. Repare que nessa posição não é nem sombra e nem penumbra. Logo, aqui eu tenho a Lua completamente iluminada, que seria esse desenho aqui. Então você vai ver no céu a Lua perfeitamente branca. Agora, vamos fazer a Lua orbitar a Terra chegando nessa parte. Repare que você vai ter parte da luz sendo totalmente iluminada e uma parte pegando uma região de penumbra, que aqui, ó, é essa figura 2 aqui, ó. Essa parte totalmente iluminada, muito clarinha, e essa parte aqui vai estar acinzentada. Se eu colocar a Lua completamente mergulhada nessa região de penumbra, aí você vai ver a Lua completamente num tom mais prateado. Então entenda o seguinte, eu vou chamar de eclipse penumbral quando a Lua fica completamente imersa na região de penumbra. Então são aquelas noites em que você vê a Lua mais assim acinzentada. Ela não vai estar branquinha, branquinha, ok? Vamos continuar caminhando com a Lua então. Quando a Lua chegar aqui, ó, repare que ela vai estar numa parte de penumbra e numa parte da sombra. Quando a Lua estiver nessa posição, você vai ver que cai aqui, ó. Você vê que essa parte aqui, ó, completamente escurecida. Nessa hora a gente tem o chamado eclipse parcial da Lua, tá bom? Quando a Lua estiver completamente mergulhada na sombra, a Lua desaparece para os nossos olhos. E aí a gente vai falar que temos um eclipse total da Lua. Então a Lua vindo para cá, ó, essa posição, repare que a Lua não recebe nenhum tipo de luz. Então, você tem aqui o eclipse total, que seria a posição número 5. Vindo para cá, é a posição 6, você já entendeu, né? Ela vai estar ela vai estar parcialmente na sombra e parcialmente na penumbra. Se ela vier para cá, número 7, ela vai estar totalmente na penumbra. Então, você vai ver um tom aqui mais acinzentado. Em 8, ela estaria parcialmente iluminada e parcialmente na penumbra, para finalmente em 9 ela ficar totalmente iluminada, que seria essa imagem daqui. Bom, o que eu quero que você guarde? É o básico do básico. Por que a gente tem um eclipse lunar? Você tem que lembrar o seguinte, aqui está a Lua, é noite, então o Sol está nas minhas costas aqui. Se de repente a Lua começa a desaparecer na minha frente, é porque alguém está bloqueando a luz do Sol. Então, imagina que aqui está o Sol, a minha cabeça que representa a Terra entraria na frente do Sol, não permitindo a luz chegar na Lua. Ou seja, no eclipse lunar, o que nós temos? Uma projeção da sombra que a Terra faz na Lua. Tá claro isso? Completa aí no papel para mim. Ocorre uma projeção da sombra da Terra sobre a Lua. Vamos passar agora para o eclipse solar. Então vamos lá. É dia. Eu olho para o céu, o Sol está lá. Dia claro, céuzinho azul, vamos tirar as nuvens, tranquilo. De repente, alguma coisa preta começa a se formar na frente do Sol e ele vai aos poucos desaparecendo. Bom, o que está acontecendo? Vamos lá. Se é dia, eu sou aqui representando a Terra, os meus olhos, de quem está olhando para o céu e o Sol ali na minha frente. De repente tem alguma coisa entrando na frente, de forma que a luz do Sol não consegue chegar nos meus olhos. Gente, qual que é a única coisa que pode entrar entre a Terra e o Sol, grande o suficiente para impedir a passagem da luz do Sol? Só pode ser a Lua. Então, no eclipse solar, quem entra na frente agora é a Lua.
E a Lua vai fazer uma sombra que vai ser projetada sobre a Terra. Acompanhe aqui no papel, então. A luz do Sol, ó, vindo aqui dessa extremidade de cima, ó, vai chegar na Lua. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. A luz do Sol, você vê que essa parte da Lua seria iluminado, seria dia aqui na Lua. Só que tudo que vier daqui, ó, para cima, receberia luz. Essa parte seria dia, né? Olha a parte de baixo. Aliás, antes disso, vamos tirar essa bagunça toda. Repare que eu vou ter aqui, ó, um cone de sombra. Aqui não vai estar iluminado. Deixa eu ampliar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Beleza. Agora vamos lá. A luz que vem daqui, ó, vai bater na Lua, não vai chegar na Terra, produzindo aqui, ó, essa região aqui não recebe luz e nem essa região central aqui, ó. Então você já entendeu que eu tenho uma região de sombra e duas regiões de penumbra que estão parcialmente iluminadas. Pois bem, olha só o que formou na Terra. Essa região bem central aqui, ela é uma região de sombra. Nós teremos aqui um eclipse total do Sol. Agora, essa região aqui é de penumbra. Então, quem estiver nessas regiões da Terra vai ver parte do Sol sendo bloqueado. Então, a gente vai falar que tem um eclipse parcial do Sol. Tranquilo? Bom, então, completando aqui o retângulo, como que a gente vai fazer então? Então, recapitulando, eclipse da Lua, o que nós temos? A sombra entra, a Terra entra na frente do Sol, não deixa a luz do Sol chegar na Lua, projetando uma sombra da Terra na Lua. No eclipse solar, eu estou olhando para o Sol, não vejo nada, alguém entra na minha frente, não deixando a luz do Sol chegar aos meus olhos. Então, é projetada a sombra da Terra, a sombra da Lua sobre a Terra. Então, completa aqui. Ocorre uma projeção da sombra da Lua sobre a Terra. Vamos fazer agora algumas questões para a gente treinar e eu até te mostrar como é que isso tem caído nos vestibulares. Então vamos lá. Exemplo 3. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, um eventual sobrevivente olhando para o céu sem nuvens veria... Bom, olha aqui para mim. Existem algumas classificações na ótica que são bem simples, que você vai entender facilmente. O que é um corpo luminoso e o que é um corpo iluminado? Um corpo luminoso é aquele que tem luz própria, ou seja, uma lâmpada. O Sol é um corpo luminoso. E o que é um corpo iluminado? Ele não tem luz própria, então para ele ser enxergado por alguém, ele tem que refletir a luz recebida de um corpo luminoso. Então eu sou um corpo iluminado por lâmpadas que são corpos ou objetos luminosos. Tá clara essa diferenciação? Vamos voltar para a questão então. Passadas 24 horas, um sobrevivente olhando para o céu sem nuvens, ele veria a lua e as estrelas. Vem cá, se o Sol morreu, a lua eu não posso enxergar, porque a lua reflete a luz do Sol. Estrelas eu enxergo, né? Porque estrelas são corpos luminosos. Beleza. Vou enxergar somente a Lua? Não, você não enxerga a Lua. Letra C, somente estrelas? Ó, estrelas eu enxergo. Uma completa escuridão? Não, porque as estrelas continuariam emitindo sua luz própria. E letra E é somente os planetas do Sistema Solar. Os planetas, eles refletem a luz do Sol. Então, a gente enxerga apenas os corpos que emitem luz própria, no caso, somente as estrelas. Tranquilo.
Vamos fazer agora essa questão 4. É uma questão que o pessoal tem muita dificuldade de resolver. Ela é bem difícil também, um pouquinho. Vamos ler juntos aqui e aí a gente vai fazer algumas técnicas para tentar enxergar isso. A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante em que é fotografado em 5 diferentes pontos do planeta. 3 dessas fotografias estão reproduzidas abaixo. As fotos poderiam corresponder respectivamente aos pontos. Primeira coisa que a gente vai fazer, quando eu olhar para o céu, qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo daquilo que eu estou vendo? Então, para eu ter essa referência, eu vou colocar em cima do planeta Terra da questão, uma cabecinha e uma pessoa com 2 mãozinhas levantadas, para mostrar para você o que é o lado esquerdo e o que é o lado direito daquilo que ele está vendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, uma cabeça aqui. E agora, ó, o cara esticou as mãozinhas dele, ó. Essa é a mãozinha do lado esquerdo e aqui é o lado direito dele, tá bom? Agora vamos lá. Esse cara está olhando para o céu. Quando ele olhar para o céu, repare que essa mão direita dele está mais próxima ou até dentro da região de sombra, tá bom? Já o lado esquerdo vai estar numa região onde tem ou uma penumbra ou totalmente iluminada. Agora, vem para cá. Quando eu olho para essa figura aqui, eu tenho o lado esquerdo, o lado direito. A mesma coisa aqui, ó. Esse é o lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Olha só essa figura aqui. Essa figura, o que está acontecendo? O lado direito não está iluminado. Então, se não está iluminado, ele tem que estar numa região de sombra. Já o lado esquerdo, você vê que o Sol está perfeitamente visível. Então, aqui, olhando esse sujeitinho que eu fiz aqui, ó, ele tem que estar nessa região aqui, de 1, 2, 3. Mas olhando essa figura, olha o tantão de Sol que foi obstruído. Então, eu tenho que estar mais perto da região de sombra do que da região iluminada. Então, aqui, ó, tem que ser a posição 3, ó, exatamente aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos aproveitar aqui e olhar essa figura de cá agora, ó. Repare que esse Sol, o lado esquerdo dele, se a gente vê boa parte dele, e um pedaço não é visível. Eu diria que aqui nessa figura está meio a meio, né? Metade do Sol eu enxergo, a outra metade eu não enxergo. Lembrando que o lado direito está mais escurecido e o lado esquerdo ele está perfeitamente visível. Olhando aqui para essa figura aqui, ó, então o que nós temos? O lado esquerdo iluminado, o lado direito escurecido. Ou seja, repare que eu tenho 2 opções aqui, o ponto 1 e o ponto 2. Só que o ponto 1 está bem na extremidade, né? Seria mais ou menos, olhando essa figura aqui, ó, o Sol tinha que estar assim, ó. Se fosse o ponto 1. Você teria que ter boa parte do Sol visível ali e só um pedacinho dele sendo escurecido. Então, eu tenho que eliminar a 1, porque a opção que mais se aproxima dessa figura aqui é a oposição 2. Então, aqui é o número 2. Bom, agora você vai notar que o próximo desenho houve uma inversão. O lado esquerdo, que antes estava claro, agora ele está escuro. E o lado direito, que antes estava escuro, agora ele está claro. Então acompanha comigo. Vamos pegar, vou tirar esse cara daqui e desenhar de novo um sujeitinho. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Do lado de cá, ele vai estar aqui, ó, mãozinha dele, lado esquerdo, mãozinha de cá, lado direito. Quando ele olha para o Sol, você vê que o lado direito dele vai estar recebendo a luz normalmente, que seria
toda essa região aqui, ó. Agora, o lado esquerdo dele é essa parte que eu não enxergo. Então, tem que ser ou a opção 4 ou a opção 5. Então, deixa eu apagar isso aqui para você enxergar direito. Repare que a 4 está bem quase chegando na região de sombra. E a 5 está nem tão longe. Então, a melhor alternativa aqui seria a 5. Olhando as opções, então eu vou marcar a letra A, porque ó, a primeira figura é 3, depois 5 e depois 2. Essa é uma questão difícil, tá bom, gente? A gente vai fazer a próxima questão. Essa questão já foi cobrada várias vezes por causa de uma pegadinha clássica que existe e às vezes até uma má compreensão de um fenômeno que a gente costuma ver muito nas noites, quando você anda de carro. Vamos ler a questão. Em um ambiente totalmente escuro, é feito um experimento que consiste em colocar nesse ambiente uma pessoa com visão normal diante de uma folha em branco, de um gato preto e de um espelho plano. Qual desses 3 elementos a pessoa verá no ambiente? Gente, quando eu vi essa questão, eu falei assim, gente, não é possível que alguém vai errar uma coisa dessa. Eu estou num ambiente escuro, eu enxergo perfeitamente. Repare, existe eu, que sou capaz de enxergar, existe o objeto. Mas não tem luz, o objeto o ambiente é escuro. Se não tem luz, como é que esse objeto vai refletir a luz para os meus olhos? Não vai. Então o que eu vou enxergar? Absolutamente nada. Então, olha só nas respostas. Tem que ser letra A, né? Nenhum deles, pois o ambiente está desprovido totalmente de luz. Agora, olha a letra B. Eu vou enxergar a folha em branco, pois trata-se de um objeto mais claro presente no ambiente. Não adianta ele ser claro, ele tem que estar iluminado. Como o ambiente é escuro, eu não vou enxergar esse aí. Letra C. Espelho plano, pois possui uma superfície amplamente refletora. Pode ser uma superfície amplamente refletora, mas primeiro ela tem que receber a luz para refleti-la. E se não reflete, então eu não vejo o espelho. Agora, a piada mesmo foi quando, conversando com os alunos na época que saiu essa questão, muita gente marcou a letra D de dado. Olha o que ela diz. Eu vou ver o gato preto, pois os seus olhos brilham, mesmo que no escuro. Não é essa a nossa experiência quando você vê à noite andando de carro, aí você vê um gato e de repente ele olha para você e você vê aquele olho bem claro, brilhante. Aí o povo, né? Nossa, é mesmo, a gente vê o olho do gato na noite. Mas a noite é uma noite totalmente iluminada por lâmpadas de postes e o principal, o seu carro está apontando o farol. Então esse gato, ele está sendo iluminado por uma lâmpada. Não é o que ocorre na questão. Na questão, esse gato preto está num ambiente totalmente escuro. Ou seja, eu não vejo nada, nem mesmo o fundo dos olhos desse gato. É uma piada alguém ter marcado uma coisa dessa, né? Beleza, vamos para a próxima questão. No fundo de um poço, um observador de altura desprezível contempla um avião que está a 500 metros acima dos seus olhos. No instante em que a aeronave passa sobre a abertura do poço, o observador tem a impressão de que a envergadura, distância entre as extremidades das asas, abrange exatamente o diâmetro da abertura. Considerando os elementos da figura ilustrativa abaixo, fora de escala, calcule a envergadura do avião. Bom, gente, essa questão, ela praticamente é de geometria plana. A luz do sol, que bater aqui nas asas do avião, não vão passar. Tá vendo? Mas pode vir luz aqui assim, ó. Tá vendo? Isso tudo não vai chegar na visão da pessoa. E aí o desenho, mesmo que eu vindo de cá, ó, a luz está pegando na parede, não está chegando no olho da pessoa. Então, o que realmente chega aos olhos dela? Então, deixa eu apagar essa bagunça. Ele já deixou desenhado para nós que luz vai passar raspando na asa do avião, chega no olho da pessoa. A mesma coisa acontecendo aqui, ó. Chega no olho da pessoa. Aqui, você já tem um triangulão, né? Mas se a gente pegar isso aqui, ó,
que vale 5 metros, você tem, na verdade, dois triângulos, então. Você tem um triângulo grande e um triângulo pequenininho. Bom, geometria plana, né, pessoal? Você tem que semelhança de triângulos. Esse lado, esse ângulo é um ângulo comum a esse triangulinho aqui e a esse triangulão. Então, a gente vai fazer aqui semelhança de triângulos. Outra coisa, esse ângulo é igual a esse, porque são ângulos correspondentes. Então, usando a técnica da semelhança de triângulos, o que é que nós temos? Vamos lá. Isso aqui é L, isso aqui vale 5 metros. Isso tudo, o problema fala que são 500 metros. E essa alturinha vale 125. Então, vamos lá. Vamos começar com um triângulo grandão, tá bom? Lzão, ó, quem está oposto a esse ângulo aqui? Lzinho está para 5, assim como, agora vamos pegar, já que eu comecei com um triângulo grande, quem está oposto a esse ângulo aqui? A altura desse triângulo aqui, ó. Então, 500. Está para quem está oposto a esse lado aqui? Essa alturinha aqui, que vale 125. Só multiplicar cruzado, fazer as continhas, essa conta vai dar 20 metros. Tá bom? Existe um dispositivo, pessoal, que a gente chama de câmara escura. O que é uma câmara escura? Eu já entrei numa. Eu lembro quando era criança, chegou uma geladeira em casa, as caixas de papelão de geladeira são enormes, cabe com um ser humano ali dentro, muito mais facilmente uma criança. Então, o que eu fiz quando era criança? Entrei nessa caixa, né? Fiquei dentro dela, com um prego, eu fiz um furinho no papelão. E lá dentro, totalmente escuro, só conseguia entrar a luz que passava por esse furinho. Essa caixa é o que nós chamamos de câmara escura. E aí vamos pensar o seguinte, tem um papelão aqui na minha frente, o sol está aqui. E aí faz um furinho. A luz vai passar pelo furinho e vai ali no fundo. Então eu vou olhar para o fundo do papelão. O que nós vamos enxergar? Acompanha na figurinha da folhinha que vocês receberam. Eu coloquei aqui uma vela, que é o meu objeto, de altura Hzão. Repare que como eu tenho um orifício muito pequenininho, a luz só consegue passar por esse orifíciozinho e vindo aqui embaixo. A luz da parte de baixo, né, vai vir aqui, então essa vela está refletindo a luz do sol, por exemplo, e vem para cá, ó. Repare que houve um cruzamento dos raios luminosos no orifício e a imagem que tem uma altura Hzinho, você nota que ela está invertida em relação a esse objeto de cá, ó. Aqui nós temos o objeto, aqui formou uma imagem. Repare num outro detalhe da figura, a distância que a vela, que é o meu objeto, está do orifício, eu vou chamar de Dzão. E a distância que a imagem está desse orifício, eu vou chamar de Dzinho. Bom, então nós temos aqui 4 variáveis. Eu tenho a altura do objeto, a altura da imagem, Dzão, que é a distância do objeto à caixa ou ao orifício, e Dzinho, que é a distância da imagem. Se você olhar bem a figura que nós temos aqui, você vai notar que eu tenho de novo uma semelhança de triângulos. Repare que esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui, porque são ângulos iguais aqui, porque são opostos pelo vértice, e esse ângulo aqui é igual a esse de cá, porque são ângulos alternos internos. Então, obedecendo o princípio da semelhança de triângulos, eu sei que, se eu começar com os ângulos opostos aqui, ó, Hzão está para quem está oposto a esse ângulo, o Hzinho, assim como quem está oposto a esse ângulo, essa altura aqui, ó, Dzão, está para quem está oposto a esse ângulo, é essa distância aqui, Dzinho. Então, isso aí é uma fórmula, não é para você decorar, ela é simplesmente tranquila. Só que agora eu quero chamar a atenção para você. A maioria dos livros apresenta o desenho que você tem aqui na folhinha. E aí o aluno acaba pensando o seguinte, se eu tenho, então, uma câmara escura, a imagem que eu formo sempre vai ser uma imagem pequenininha e ela vai estar
de cabeça para baixo, ou seja, ela vai estar invertida em relação ao objeto. Mas agora, então, eu te faço a seguinte pergunta. Eu sou o objeto, você está dentro da câmara escura. Lá dentro, o que você vai ver? Um Jax pequenininho e de cabeça para baixo. E agora, elevando o nível da questão. E se eu tivesse desse jeito? Uma mão para cima ou só levantando a minha mão esquerda? Quando você olhar para o Jaquezinho lá dentro, como que você vai ver esse Jax? Você vai ver de cabeça para baixo. Mas e essa mão? De qual lado ela vai estar levantado? É do mesmo lado que o meu ou vai inverter também? Como a maioria dos livros não desenha isso, tem aluno que tem dificuldade de enxergar. E, gente, é a coisa mais boba do mundo, porque você tem que pensar o seguinte: se tem um orifíciozinho aqui, a luz que vem de cima da minha cabeça vai lá para a base, a luz que vem do meu pé vem para o alto da caixa, o que está do lado esquerdo vai passar para o lado direito. E o que está do meu lado direito cruza pelo orifício para o lado esquerdo. Ou seja, numa câmara escura, a inversão não ocorre somente no eixo vertical, mas também no eixo horizontal. Poucos alunos sabem disso, tá? Completa aí para mim então na folha. Aqui no importante, você vai escrever para mim: ocorre inversão no eixo vertical e horizontal. Tranquilo? A gente vai fazer uma questão agora que é de física, no entanto, vai exigir de vocês matemática. A gente sabe que para vocês matemática é um terror, principalmente quando o tema é funções. A gente vai ler a questão e aí eu vou fazer um resuminho de algumas coisas que é importante você saber na matemática. Eu sugiro, inclusive, que isso que eu vou falar agora, você coloca tipo num post-it para você pregar no espelho e todo dia você tem que memorizar isso que eu vou falar para vocês hoje, tá? Vamos para a questão primeiro. O esquema abaixo representa um objeto situado em frente a uma câmara escura com orifício. No esquema, Ozinho é a altura do objeto, P a distância do objeto ao orifício da câmara e P' a distância do orifício à imagem ou o comprimento da caixa. Esse dispositivo ilustra como funciona uma máquina fotográfica, onde a luz atravessa o diafragma e atinge o filme, sensibilizando. Chamando a altura da imagem formada de Izinho, o gráfico que melhor representa a relação entre I e P é. Então, vamos fazer o desenho primeiro. A luz que vem aqui da base desse objeto passa pelo orifício e vem para cá. A luz que vem aqui da pontinha da flecha passa pelo orifício e vem para cá. Ocorreu uma inversão também, ó. Ele falou que essa altura é Izinho. O objeto tem altura Ozinho e P e P' são as distâncias. Ele quer um gráfico entre I e P. Ou seja, eu quero um gráfico entre I e Pzinho. Gente, não temos aqui de novo uma semelhança de triângulos? Mesmo esqueminha. Se você pegar então esse triângulo aqui e esse daqui, você vai ter que Ozinho está para Izinho, assim como quem está oposto a esse ângulo de 90 graus é P. Assim como P está para quem está oposto Não, fiz bobeira. Peraí. Quem está oposto a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é esse lado, que é P. Assim como quem está oposto a esse ângulo, esse ladinho aqui, que é P'. Então, eu tenho que O está para I, assim como P está para P'. E ele quer o gráfico entre I e P. Ora, entre I e P, o que vocês têm aqui, ó? Se você multiplicar cruzado, esses dois aqui, você vai ter que O vezes P' é igual a I vezes P. Bom, pega o P e passa para cá dividindo. Então, você vai ter que O vezes P' é igual a I sobre P. Bom, agora é que é o problema.
eu já vi que o i de um lado da equação está no numerador e o p do outro lado da equação está no denominador. Acompanhe na folhinha, então. O que nós obtivemos aqui? Na matemática, quando nós temos essa situação aqui, ó, um numerador e do outro lado da equação alguém no denominador, eu falo que i é inversamente proporcional a p. Grandezas inversamente proporcionais. Qual que é o gráfico disso aí? Bom, então agora eu vou escurecer a tela e você vai anotar isso num post-it, porque você tem que saber qual é a relação matemática entre grandezas e os seus respectivos gráficos. Isso vai te ajudar em muitas partes da física, na química e principalmente na matemática. Então, vamos fazer aqui assim, ó. O que eu quero que você guarde? Por exemplo, quando falo que y é diretamente proporcional a x, o que significa isso? Que se o x aumentar 2 vezes, y aumenta na mesma proporção, ou seja, 2 vezes. Jacques, e como é que é o gráfico disso? O gráfico de y versus x, grandezas que são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta passando pela origem. Tranquilo? Bom, mas você sabe que eu posso ter y diretamente proporcional a x ao quadrado. O que significa isso? É isso que se x aumentar 2 vezes, y vai aumentar 2 ao quadrado, 4 vezes. E o gráfico disso, grandezas que são diretamente proporcionais ao quadrado, é uma função de segundo grau, né, pessoal? O gráfico é uma parábola. Você lembra lá da lei de Coulomb, né, que força e distância são inversamente proporcionais ao quadrado? Existe uma relação na matemática que diz que y é inversamente proporcional a x. Um exemplo prático na física são as transformações isotérmicas. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Veremos isso mais tarde. Por ora, se eu tiver o gráfico, então, de y versus x, grandezas inversamente proporcionais. Significa o quê? Por exemplo, que se o x aumentar, por exemplo, 3 vezes, o y vai diminuir 3 vezes. E o gráfico de grandezas inversamente proporcionais é uma curva que tem esse formato que a gente chama de hipérbole. Para ser mais exato, é uma hipérbole equilátera. Se eu passar a bissetriz cortando esses eixos, esse lado daqui, ó, tem exatamente o mesmo tamanho do lado de cá. Existe uma simetria aí. Essa curva é chamada de hipérbole equilátera. Tranquilo? Existe uma outra relação que diz que y é inversamente proporcional a x ao quadrado. Essa é a tal da lei de Coulomb ou lei da gravitação universal. Que se o x, por exemplo, aumentar 3 vezes, y vai diminuir 3 ao quadrado, 9 vezes. O gráfico y versus x é também uma hipérbole, só que ela não é equilátera. Ela é uma hipérbole, é uma coisa meio assimétrica desse jeito aqui. Simplesmente chamamos de hipérbole. E por último, uma das maiores sacanagens que já teve no Enem foi pedir para o aluno fazer um gráfico de velocidade por distância do movimento variado. Esse é um assunto que praticamente a gente não aborda em sala de aula. E aqui nessa, eu vou mostrar isso para vocês assim, ó. Como é que seria o gráfico y diretamente proporcional à raiz quadrada de x? Ou seja, se o x aumentasse, por exemplo, 4 vezes, y vai aumentar raiz quadrada de 4, que é 2 vezes. O gráfico y versus x. Como que vai ser? Gente, aqui tem um macete. Deixa eu fazer aqui de novo. Y proporcional à raiz quadrada de x. Se a gente elevar todo mundo ao quadrado, isso aqui vai ficar y ao quadrado diretamente proporcional a x. Olha aqui para mim. É uma equação de segundo grau também. Só que agora ficou diferente. Você sempre fez
um gráfico de y igual a x2 mais bx mais c, por exemplo, né? Aqui vai ser o contrário. Então, eles estão trocando x por y. Ou seja, eu ainda vou ter uma parábola. Só que antes você fazia a parábola sempre assim, né? Em torno do eixo y. Agora você vai pegar a parábola que estava assim para você e ela vai girar. E ela vai girar em torno do eixo x. Então, olha aqui, ó. A parábola ela está aqui assim, ó. Desse jeito. Vou fazer ela completa aqui, só que eu vou deixar pontilhado, porque a parte negativa não me interessa. É igual aqui, ó. Desse lado aqui, ó. A parábola completa seria assim. Isso aqui é uma parábola. É uma parábola, entre aspas, tá? Deitada. Gente, põe isso no post-it. Prega na testa. Todos os dias você tem que memorizar essas coisas. Você tem que saber as relações matemáticas e seus respectivos gráficos. Agora vamos voltar lá para a questão. Lembra que a gente viu que o I e o P eram inversamente proporcionais? Então, o gráfico de grandeza inversamente proporcionais tem que ser uma hipérbole. Então, olhando lá nas opções, olhando para as opções aqui, a gente vai ter letra A, uma hipérbole. Tranquilo? Por último, vamos fazer a questão 8. Enem adora gráfico, pessoal. Você tem que saber ler um gráfico. Interpretar não é nem tão difícil. O que a gente nota entre vocês é uma dificuldade incrível para enxergar o óbvio, que é literalmente abrir o olho e ver o que o gráfico está mostrando. Vamos ler a questão e resolver ao mesmo tempo, tá bom? No diagrama a seguir estão representadas as curvas que associam para as clorofilas e os carotenoides a porcentagem de absorção de luz nas ordenadas em função do comprimento de onda de radiação visível nas abscissas. Com base no diagrama, responda: qual é a coloração predominante manifestada por folhas ricas em pigmentos clorofila quando iluminadas pela luz do sol? Gente, olha aqui o gráfico. Ele até desenhou aqui, ó, as clorofilas, tá? Essa linha branca. O gráfico é de absorção, ó, porcentagem absorvida. Repare que as folhas que são verdes, tem clorofila, né? Elas absorvem o roxo, absorvem muito o azul, ó, vai absorvendo cada vez menos o azul claro, mas olha o verde. Do verde em diante, verde, o amarelo, nada disso é absorvido. E aí, o laranja é um pouco absorvido, o vermelho também é bastante absorvido, e aí não nos interessa mais o que vem depois. Bom, a pergunta que ele fez é: qual é a coloração predominante? Se eu vejo uma folha na cor verde, é porque ela absorve o verde ou porque ela reflete o verde? Bom, se eu vejo é porque chegou aos meus olhos, então ela reflete a luz verde. E se ela reflete o verde, o que ela faz com as outras cores? Absorveu. Se você prestar bastante atenção, tem folhas que com a idade ou problemas dela lá, não interessa a botânica da coisa aqui, elas também têm tons amarelados. E essa questão mostra que tanto a luz verde e a luz amarela não são nada absorvidas. Então, folhas ricas em clorofila serão visíveis ou vistas na cor verde e amarela. Então, na letra A, verde e amarela. Ok. Folhas ricas em pigmentos carotenoides difundem ou refletem mais intensamente sob a luz do sol quais comprimentos de onda? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Os carotenoides, ele representou aqui pela linha preta. O que eles absorvem? Ó, repare que ele absorve o roxo, o azul claro. O verde ele vai absorvendo cada vez menos e aí a linha acaba. Repare que daqui para frente não tem mais nada. Ou seja, quer ver? Do amarelo, do esverdeado em diante eu começo a enxergar. Ele quer saber qual o comprimento de onda que elas vão difundir. Ora, repare que a partir de mais ou menos, ó, aqui é 550. Um pouquinho depois, vamos chutar aqui após
560 nanômetros. E isso corresponde ao quê? Ao amarelo, alaranjado e o vermelho. Esse tipo de plantas a gente não tem muito aqui no Brasil, né? Mas quando você vai no Canadá, ali você tem algumas florestas onde as folhas têm essas tonalidades, né? Que são esses pigmentos que eles chamam de carotenoides, tá bom? Então, fica encerrada aí essa primeira folhinha nossa de ótica.